Você já ouviu falar em serverless e pensou, como assim sem servidor? Eu também estranhei no começo, eu confesso. Mas pensa comigo, imagina que você tem uma cafeteria e só prepara o café quando o cliente faz o pedido. Você não deixa um monte de café pronto esfriando e nem desperdiça grãos. Serverless é exatamente isso. Seu código só roda quando alguém chama. Nada fica de prontidão esperando e você só paga pelo que usou. Legal, né? Mas o que isso significa de verdade? Por que tanta gente fala nisso? E como funciona na prática, especialmente lá na AWS? E será que serverless serve para tudo? Então, pega o seu café, porque é isso que nós vamos descobrir hoje. Antes da gente continuar, deixa aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre esse conceito de serverless. Para entender o impacto do serverless, vamos dar um passinho para trás. Antes dessa ideia existir, se você quisesse colocar um site ou um aplicativo no ar, precisava cuidar de tudo. Comprar o servidor, instalar o sistema operacional, configurar a rede, aplicar atualizações e, claro, manter tudo funcionando mesmo quando ninguém estava usando. Pare para pensar, quanta energia e dinheiro era gasta só para manter um servidor de pé? Foi aí que surgiu essa nova forma de pensar. E se o servidor só existisse quando fosse realmente necessário? Mas, afinal, o que é o serverless de verdade? Apesar do nome, não é que o servidor deixou de existir. Ele continua lá firme e forte. Só que agora quem cuida dele é o provedor de nuvem, como o AWS. Você, como desenvolvedor ou time de produto, não precisa mais pensar nisso. É como se a AWS dissesse: deixa o servidor comigo, você cuida só do seu código. Quer uma analogia? Imagina uma cafeteira moderna, inteligente, ela só liga quando você aperta o botão para fazer o café. Você não se preocupa com a manutenção, energia parada ou limpeza, só usa quando precisa. É isso que a AWS faz com a sua aplicação. Ela liga a cafeteira, ou melhor, a infraestrutura, quando você precisa rodar algo, e desliga quando termina. Ou seja, você escreve o código, define quando ele deve rodar e o resto acontece automaticamente. É como a infraestrutura aparece e desaparece sob demanda. Você paga somente pelo que usou. E onde tudo isso entra na prática? Na AWS, o serviço mais famoso nesse modelo é o AWS Lambda. O Lambda é como uma máquina de café sob demanda. Você envia o código, diz quando ele deve rodar, tipo quando alguém clica no botão do seu site, e ele executa, sem você precisar se preocupar com os servidores. E tem mais, você só paga pelo tempo de execução. Nada de pagar por servidor parado. Agora, talvez você esteja pensando, mas o serverless é só isso? Só o Lambda? Na verdade, vai muito além. Por exemplo, onde você guarda arquivos sem precisar montar uma infraestrutura de armazenamento? Com o AWS S3, você simplesmente envia os dados e pronto. Ele escala automaticamente sem precisar configurar servidores. E os bancos de dados? Com o DynamoDB, você tem um banco de dados NoSQL que cresce conforme a demanda, sem precisar provisionar nada. Tudo isso é serverless também. São peças que você pode combinar para construir aplicações completas, escaláveis e sem dor de cabeça. Vamos imaginar uma situação prática. Você tem um site e quer rodar um código toda vez que alguém faz o upload de um arquivo. Sem serverless, teria que manter um servidor ligado o tempo todo só esperando esse evento acontecer. Gasto de energia, manutenção, custo. E com serverless, você cria uma função no Lambda que só roda quando o upload acontece. Simples assim. Você economiza tempo, dinheiro e ainda deixa tudo mais escalável. E aí vem a pergunta que não quer calar. Quais são as vantagens reais de usar serverless? Aqui vão 4 que fazem toda a diferença. Primeira, você não precisa gerenciar a infraestrutura. Adeus manutenção de servidor. Segunda, você paga só quando o código é executado, sem desperdício. Terceira, a escalabilidade é automática. Não precisa configurar nada para lidar com picos. Quarta, é super rápido para testar e lançar suas ideias. Ótimo para quem está começando ou quer iterar rápido.
Mas calma, Serverless não é a resposta para todos os problemas. Existem casos em que você vai precisar de mais controle. Aplicações com cargas muito longas, com uso intensivo de CPU, ou requisitos muito específicos de segurança e rede, por exemplo. Por isso, sempre vale a pergunta: Serverless faz sentido para o meu caso? Se a resposta for sim, ótimo. Você ganha uma simplicidade, agilidade e eficiência. Se não, tudo bem também. O importante é usar a ferramenta certa para cada situação. No fim das contas, o Serverless da AWS não é só uma tendência passageira. É uma nova forma de pensar como construir aplicações na nuvem. Ele tira o peso da infraestrutura das costas do time e permite que a gente foque no que realmente importa, que é resolver problemas e entregar valor. Seja você iniciante ou experiente, o Serverless pode te ajudar a fazer mais com menos. Pessoal, então, curtiram essa ideia de Serverless? Então já deixe o seu like e compartilhe o vídeo, isso ajuda muito o canal e mostra que esse conteúdo está sendo útil para você. E se ainda não se inscreveu, aproveita agora para se inscrever e não perder nenhum conteúdo novo. Valeu e até o próximo vídeo!